Muitas vezes a gente nem precisa fazer nada muito mirabolante para aumentar o rendimento que a gente tem nos investimentos de renda fixa, né? Eu quero falar aqui 5 coisas que você pode fazer que muitas pessoas eventualmente até nem sabem que é possível fazer isso, começando de algumas mais básicas até as mais avançadas. Primeiro, a gente tem que entender qual que é a relação risco, retorno e liquidez de cada investimento, né? Então muitas vezes as pessoas estão lá num CDB de 100% do CDI, ou estão numa caixinha do Nubank, um meu porquinho do Banco Inter, ou até mesmo uma caixinha do PicPay, qualquer outra coisa nesse sentido. Normalmente esses investimentos vão render ali próximo a 100% do CDI, né? Só que, qual que é a relação de risco, retorno e liquidez? Risco é a probabilidade de você não receber o seu dinheiro de volta, por exemplo. O banco quebra e não te paga aquele dinheiro que você emprestou para ele no momento que você comprou aquele título. Então, quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno esperado daquele investimento. E da mesma forma, quanto menor a liquidez, ou seja, quando você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, naturalmente a rentabilidade vai ser menor do que quando você precisa deixar o seu dinheiro preso durante 1, 2, 3, 4, 5 anos, ainda mais. Quanto maior o prazo, maior precisa ser a rentabilidade oferecida pela instituição financeira, né? Porque se você pode ganhar a mesma coisa em uma, você pode resgatar a qualquer momento e outra, o seu dinheiro vai ficar preso, por que você vai prender o dinheiro? Então, existe esse prêmio pela falta de liquidez. Esse é um ponto. Então, quanto mais arriscado o seu investimento e quanto menor for a liquidez dele, maior vai ser a sua rentabilidade. Ou seja, qual que é a conclusão que a gente chega nesse primeiro ponto aqui? Primeiro, monta a sua reserva de emergência, aquele dinheiro que você precisa ter liquidez, baixo risco, fácil acesso, e depois você pode pegar uma parcela do seu dinheiro que você já completou a sua reserva de emergência e o restante, eventualmente, você deixa esse dinheiro preso ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, de acordo com os seus objetivos, né? Qual que é o prazo que você tem algum objetivo? Deixa essa grana presa até chegar mais perto do objetivo para você ter um rendimento um pouco maior. Segundo ponto que é importante mencionar é que, no curto prazo, talvez compense mais você comprar investimentos de renda fixa que são isentos de imposto de renda. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, os principais que a gente tem de renda fixa, né? CDB, LCI e LCA. São os mais comuns, os mais simples de entender. Basicamente, você pega o seu dinheiro e empresta para o banco. O CDB, você tem a cobrança de imposto de renda, que é essa tabela regressiva aqui, que vai de 22,5% até 15%. Quanto menor o prazo, quanto menos tempo o seu dinheiro fica investido, maior é a alíquota de imposto que você tem que pagar. Lembrando que todo mundo pergunta, né? 22,5% sobre o quê? Sobre o dinheiro total, sobre o lucro? É imposto de renda. É sobre a renda, sobre o rendimento que você tem. Então, você paga o imposto sobre a renda que você tem com os investimentos. Ou seja, quanto menor o prazo, maior é a alíquota de imposto de renda que você teria que pagar. Isso significa que, se você tiver algum investimento que não tem a cobrança de imposto de renda, muito provavelmente a rentabilidade dele vai ser maior. Isso é um benefício que o governo dá, essa isenção tributária, né, para você poder incentivar investimentos em alguns setores específicos, né? Por exemplo, o governo quer financiar e incentivar investimentos no setor imobiliário, para as pessoas conseguirem construir suas casas e conseguir fazer isso com um custo mais baixo. Para a pessoa comprar uma casa, ela vai financiar com o banco. O banco precisa ter o dinheiro para emprestar para ela comprar a casa. Só que para o banco ter esse dinheiro para emprestar e cobrar juros, né, no financiamento, primeiro ele tem que pegar emprestado com outra pessoa. Então ele pega esse dinheiro emprestado, paga uma taxa de juros para o investidor, pega essa grana e empresta para quem está construindo a casa. Ou seja, quanto menor a taxa de juros que o banco conseguir cobrar do investidor, menor vai ser a taxa de juros que ele vai repassar para quem está financiando. Ou seja, imagina o seguinte, o banco tem a possibilidade de emitir um CDB a 110% do CDI e uma LCI, por exemplo, a 95%. Para o banco, o tanto de juros que ele está pagando vai ser muito menor na LCI. Por quê? Ele está pagando 95% do CDI contra 110% no CDB. Mas como o investidor não paga imposto no rendimento da LCI, ele paga imposto sobre o rendimento do CDB, na hora que ele pega os 110, tira o imposto, muitas vezes vai sobrar menos do que os 95 da LCI. Ou seja, para o banco é mais vantajoso ele emitir a LCI a 95 do que um CDB a 110, o custo de funding dele fica mais baixo. Logo, quem está financiando a casa vai pagar menos juros no empréstimo, porque o banco está repassando esse desconto que ele está tendo, e o investidor, ele também está feliz, porque mesmo ele não ganhando os 110 e ganhando só o 95, o líquido que vai sobrar na conta dele é maior do que o líquido que sobraria no 110, porque ele teria que pagar o imposto sobre o 110. Ou seja, todo mundo sai ganhando. Então, por isso que no curto prazo, normalmente, tem que fazer a conta, varia de caso a caso, mas normalmente LCIs e LCAs compensam mais do que um CDB. O terceiro ponto que eu quero falar nesse vídeo é sobre o momento da compra do título. Ou seja, a gente tem 3 tipos de rentabilidade, né? Pré-fixada, pós-fixada
e IPCA+. Ou seja, a pós-fixada é aquela que a gente falou agora, rende tantos por cento do CDI. A gente tem a pré-fixada, que é fixa, né? Vai render 13% ao ano. E tem a IPCA+, vai render IPCA mais uma taxa pré-fixada. O momento que a gente está vivendo na economia, muitas vezes determina qual que é o melhor título para você comprar. Se a gente está num cenário em que a expectativa é que a taxa Selic suba nos próximos meses, faz sentido a gente comprar uma taxa pós-fixada. Porque se a taxa Selic está subindo e a gente está ganhando um percentual da taxa Selic, um percentual do CDI, se ela sobe, a gente ganha mais. Então, esse é o terceiro ponto desse vídeo. Entenda o cenário econômico que a gente está vivendo e faça uma análise. Poxa, será que a curva de juros vai subir? Será que a Selic de fato vai subir? E se sim, faz sentido ter uma parcela um pouco maior de pós-fixado na sua carteira, principalmente para investimentos de curto e médio prazo. Para investimentos mais de longo prazo, aí a gente tem que entender o seguinte cenário. Será que a Selic vai subir ou se vai cair? E aqui a gente entra na quarta dica desse vídeo, a quarta estratégia, né? Em cenários em que a expectativa é de queda da taxa Selic e mais, aprofundando um pouco mais, né? Não é a Selic que vai determinar isso, é a curva de juros, a expectativa do mercado para a taxa Selic na data de vencimento daquele título que você está comprando. Então, por exemplo, se o mercado hoje está precificando que a Selic acumulada até 2027, no vencimento do título que você quer comprar, vai ser de 10% ao ano, e você acha que, na verdade, a expectativa vai reduzir nos próximos dias, nos próximos meses, para 9% ao ano, e você compra esse título pré-fixado ou esse título atrelado à inflação, na hora que essa expectativa cai, o seu título vai se valorizar muito mais. Porque é uma conta de matemática financeira, o preço do título é o valor presente do fluxo de caixa que você vai receber, trazendo a valor presente por uma taxa, né? Então, quanto menor essa taxa, maior é o preço do título. Então, quando a curva de juros cai, o preço sobe. Ou seja, você está tendo aí um ganho de marcação a mercado. Por isso que faz sentido, pensando a longo prazo, se você quiser ter esses ganhos adicionais, entender o momento que a gente está vivendo na economia e saber se a curva de juros vai subir ou se vai cair, se a Selic vai subir ou se vai cair. Se ela for subir, você compra o pós-fixado, igual a gente falou. Se ela vai cair, na sua análise, você compra o pré-fixado ou então o IPCA, porque aí você tem esse ganho adicional da marcação a mercado. E muitas vezes essa é a importância, inclusive, de você ter um aconselhamento profissional também, né? Porque quando você está trabalhando ali no dia a dia, você não tem muito tempo de analisar a economia e saber se a taxa de juros vai subir, se vai cair. Mas se você tem alguém que trabalha com isso e pode te dar essas dicas de, poxa, nesse momento aqui faz sentido a gente aumentar IPCA na carteira, faz sentido aumentar pós-fixado, você começa a trazer um retorno adicional para os seus investimentos. E esse é o trabalho de um consultor de investimentos, né? Você saber exatamente qual que é o melhor ativo em cada momento. Ele faz esse trabalho e muito além disso também, né? Ele faz um planejamento da sua vida financeira, de aposentadoria, quanto de patrimônio você precisa acumular para aposentar com a renda que você deseja. Beleza, precisamos de X milhões de reais. E para ter esse patrimônio, quanto você precisa investir por mês até lá? O trabalho de consultoria é muito amplo, inclusive eu sou sócio fundador de uma consultoria de investimentos, que é a Stocos. Se você quiser entender um pouquinho melhor e quiser a nossa ajuda, o nosso acompanhamento dos seus investimentos, ou até mesmo uma análise gratuita para saber se o seu assessor ou se a sua carteira está adequada para os seus objetivos, para o seu perfil, se o seu assessor está colocando produtos ruins só para ele receber comissão, clica aqui no primeiro link da descrição, preenche o formulário que eu vou pessoalmente entrar em contato com você. Vamos para o próximo agora, que é o quinto ponto que eu separei nesse vídeo, que basicamente é cuidado com os riscos. Às vezes você ter um rendimento menor é melhor do que você buscar um rendimento maior. Muitas vezes a gente tem alguns bancos pequenos, bancos mais arriscados, que tem risco de quebrar, que vão pagar naturalmente uma rentabilidade maior. Só que será que faz sentido correr esse risco adicional para buscar essa rentabilidade que nem vai ser tanto a mais? Muitas vezes as pessoas correm só porque é aquela rentabilidade a maior que está disponível lá naquele dia, só que o banco é muito arriscado. Um exemplo recente, que até saiu uma notícia que eu vou deixar aqui na descrição, é o do banco, né? Saiu a revista Piauí, uma reportagem. Basicamente, o banco faz o seguinte: paga 130% do CDI nos CDBs, capta muito dinheiro, pega essa grana, compra empresas em recuperação, empresas quase quebrando, para ajudar na reestruturação, lucrar e com o lucro pagar os juros dos investidores. É uma operação muito arriscada, por mais que tenha o FGC, representa uns 30% ali do FGC. Tem gente que está disposta a correr esse risco, tem gente que acha que é um investimento bom porque o assessor está recomendando, só que na hora que a gente vai ver, dependendo do prazo, né, de investimento, principalmente para os prazos mais longos, o
paga 4% de comissão pela distribuição dos títulos. Ou seja, está comprando lá um título, vai segurar o investimento durante 7, 8, 10 anos, o assessor está ganhando muita grana, a corretora está ganhando muita grana e você está correndo um risco muito alto. Às vezes, ao invés de receber 120, 130% do CDI, faz mais sentido você receber 116, 118, só que de um banco muito mais sólido. E essa é a importância também do consultor, né? Saber, será que essa rentabilidade, pelo risco que a gente está correndo, faz sentido? Por que alguém está me recomendando investir nesse CDB aqui? Por que ele está pagando tão bem? É sempre bom trazer essa segunda análise, né? Esse segundo nível de análise. Não apenas qual que rende mais, mas por que ele está rendendo tanto assim? Qual que é o risco? Será que faz sentido esse risco? E aí você começa a tomar decisões mais inteligentes. Porque se você eventualmente perde dinheiro no meio do caminho, você ter um rendimento um pouquinho menor, mas sem risco de perder, no longo prazo pode trazer um resultado melhor. Então é importante fazer todas essas análises. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. O link da Stocks está aí embaixo também. Tamo junto e até a próxima.